Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. Agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira o que será discutido na sessão ordinária desta terça-feira aqui na Câmara. Conselho Federal de Medicina lança plataforma para combater atestados falsos. Governo de São Paulo cria aplicativo para conectar o ecossistema do biometano. Editores de livros sugerem propostas para retomar aumento de leitores. Alstom confirma readequação. São 500 vagas em risco no Vale. Continua hoje a série de entrevistas dos candidatos à prefeitura promovida pela Câmara de Taubaté. Além disso, você confere a condição das estradas, previsão do tempo e o nosso especial Eleições. Essas e outras notícias no Boletim Câmara, que começa agora. Hoje é terça-feira e a gente se prepara para dar início à 149ª sessão ordinária dessa legislatura, logo mais a partir das 2h da tarde. Nós vamos falar sobre a pauta de hoje com a nossa estagiária Ariane Viana, que fez um resumo dos projetos que serão votados pelos vereadores. Bom dia, Ana Laura. A pauta de hoje tem 5 itens para votação. Os 2 primeiros são vetos do prefeito e esses vetos trancam a pauta, ou seja, eles precisam ser analisados para que os demais projetos possam ser votados. O primeiro é o veto total do prefeito ao projeto dos vereadores Thalita Cadeirante e Diego Fonseca, que dá isenção de IPTU para os imóveis onde moram pessoas com deficiência. Segundo a mensagem enviada à Câmara, o prefeito alega que não houve estudo de impacto financeiro que justifique o projeto. Em seguida, há um veto parcial sobre o parcelamento de débito do município com o Instituto de Previdência, o IPMT. O prefeito vetou um trecho sugerido pela Comissão de Justiça que desconta do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, eventuais atrasos no pagamento de repasses para o Instituto. Com relação aos vetos, o plenário pode concordar ou rejeitar os argumentos do prefeito. Se o veto for rejeitado, a proposta depende de promulgação do presidente da Câmara. Além disso, há 2 itens em segunda votação na pauta. O nome de rua no Cataguá, sugestão do prefeito, e a cobertura de garagens de imóveis de 125 metros quadrados, projeto do vereador Gessé Silva. Os projetos aprovados em segunda votação são encaminhados para análise do prefeito, que pode sancionar ou vetar os documentos. Já em primeiro turno, entra em votação a proposta do vereador Douglas Carbone, que dá o nome de Homero Guilherme Almeida a uma praça no Jardim do Sol, aos fundos do Museu de História Natural. Outros projetos podem ser incluídos na pauta durante a sessão ordinária e serão colocados para votação apenas se houver consenso do plenário. Acompanhe a sessão com a gente a partir das 2h da tarde aqui pela TV Câmara Taubaté. Ou, se você preferir, pode vir também à Câmara. Você é o nosso convidado para participar dos trabalhos pessoalmente aqui na galeria nesta tarde de terça-feira. Obrigada, Ariane, pelas informações. E nós damos sequência ao nosso Boletim Câmara, agora trazendo as informações do trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com bastante movimento de veículos durante toda a estrada, mas sem congestionamento. A visibilidade é boa. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. Não há registros de lentidão ou de congestionamento, mas conta com bastante movimento ao longo de toda a estrada também. Lembre-se de jamais ultrapassar em locais proibidos e também de respeitar os limites de velocidade. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão. O primeiro deles, na altura de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, se dá em razão do excesso de veículos na estrada. O segundo ponto de lentidão é no quilômetro 154, em razão de obras na pista. O fluxo segue pela esquerda. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse é o quilômetro 110, altura aqui de Taubaté. O movimento
constante, mas é tranquilo, sem nenhum ponto de lentidão aqui na altura de Taubaté. Essas imagens e as demais informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. Agora é hora de conhecer os eventos que acontecem por aqui, atualizando você da nossa agenda semanal. Eu chamo agora a nossa estagiária Isabela Vieira. A Câmara de Taubaté costuma realizar diversos eventos, como audiências, sessões e solenidades, e você é nosso convidado. Nessa semana, teremos uma sessão ordinária hoje, a partir das 2 horas da tarde, e uma solenidade na quinta-feira, dia 12. A partir das 2h30 da tarde, será comemorado o Dia do Obreiro Evangélico. Serão homenageadas pessoas que dedicam suas vidas à obra divina, entre eles Caio Vinícius Targa Rezende, Diego Ribeiro de Carvalho, Ednei Salles, José da Cruz Barreto e Lucas Girardi Vieira. O vereador Moisés Pirulito irá apresentar a saudação oficial. A TV Câmara Taubaté transmite tudo ao vivo pelo canal 4.2, Claro TV Canal 4, site, YouTube e Facebook. Obrigada, Isabela. E sempre que você quiser acompanhar os eventos que acontecem por aqui, eu tenho uma dica. No lado esquerdo do nosso site há uma agenda. E lá tem todas as atividades listadas. O endereço do nosso site é o camarataubaté.sp.gov.br. O Conselho Federal de Medicina lançou na semana passada uma plataforma online para validar atestados médicos emitidos em todo o país. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações publicadas pela Agência Brasil. Quem tem o péssimo hábito de arranjar atestados falsos para faltar ao trabalho, precisa pensar 2 vezes antes de tentar novamente. O Conselho Federal de Medicina lançou o Atesta CFM, uma plataforma para combater fraudes e irregularidades na emissão desse tipo de documento. O sistema vai integrar diferentes bancos de dados, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, e possibilitar a emissão, validação e verificação de atestados médicos. O médico será notificado de todos os documentos emitidos em seu nome e sob seu registro no Conselho Regional de Medicina. Ali poderá ser emitido qualquer tipo de atestado, incluindo atestados de saúde ocupacional, afastamento e acompanhamento. Também é possível fazer a homologação de atestados pela Medicina do Trabalho. O Atesta CFM ainda permite que os trabalhadores acessem o histórico de atestados e que as empresas e empregadores verifiquem a veracidade dos atestados entregues. Segundo o Conselho Federal de Medicina, as irregularidades em atestados médicos geram consideráveis prejuízos, tanto para as empresas quanto para a Previdência Social e, em última análise, para toda a população. Com o Atesta CFM, apenas atestados chancelados pela plataforma serão considerados válidos e podem ser atestados assinados em qualquer local, incluindo consultas por telemedicina e atendimentos domiciliares. Além disso, a plataforma vai garantir mais agilidade e praticidade, já que o trabalhador não precisará entregar o atestado pessoalmente na empresa, eliminando o risco de perda do documento. Outro benefício apontado pelo Conselho é que o Atesta CFM também funcionará como um prontuário digital do trabalhador. Volto com vocês aí no estúdio. O Atesta CFM já está disponível para que todos conheçam o seu fluxo de funcionamento e em novembro os médicos poderão começar a emitir os documentos pela ferramenta. Após 180 dias da publicação, todos os atestados médicos deverão ser emitidos ou validados por ali. E qual é a sua opinião sobre essa notícia que a Tânia trouxe? Você acha realmente necessário que haja uma plataforma para confirmar a veracidade dos atestados médicos? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa. E agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil.
Jornal O Vale destaca: Câmara de Taubaté deve analisar hoje o veto do prefeito José Saldi à emenda da Comissão de Justiça e Redação que visava coibir novos calotes da prefeitura no IPMT. Na mensagem enviada à Câmara para justificar o veto à emenda, Saldi alegou que ela seria inconstitucional e que a alteração comprometeria a gestão fiscal responsável e poderia ter impactos adversos nas finanças municipais. No cenário nacional, o estado de São Paulo destaca: salário de professor no Brasil é praticamente a metade da média dos países ricos. A conversão para comparação dos salários é feita usando a escala de paridade do poder de compra, que reflete o custo de vida nos países. O cálculo inclui também eventuais bonificações e o 13º salário. Portal R7 traz como destaque: candidatos do Enem dos concursos podem acessar cartões de resposta nesta terça-feira. Material estará disponível a partir das 10 horas da manhã. As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas no dia 8 de outubro. E, por fim, o destaque do portal CNN Brasil. Postos de autoatendimento começam a operar em pedágios de São Paulo nesta terça-feira. No total, 54 cabines serão instaladas durante os próximos meses como parte dos planos do Grupo CCR de eliminar o uso do dinheiro até 2026. O governo do estado de São Paulo lançou uma plataforma digital para conectar produtores e consumidores do biometano. A iniciativa visa desenvolver o potencial produtivo do estado para acelerar a transição energética. O repórter Lucas Levin traz mais informações. O aplicativo é resultado de parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e a Invest SP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também conta com apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Associação Brasileira de Biogás, Arranjo Produtivo Local do Álcool, Fiesp e União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Produtores, comercializadores, prestadores de serviço, fornecedores de equipamentos, entidades de pesquisa e até bancos que financiam esses projetos, por exemplo, poderão se cadastrar na plataforma, que ajudará empresas e gestores públicos a encontrar possíveis fornecedores e parceiros para projetos de transição energética com o uso do biometano. O combustível é uma das apostas de São Paulo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, principalmente porque o estado é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, cuja vinhaça é utilizada como matéria-prima para a fabricação do biometano. Limpo e renovável, ele é considerado uma das opções mais viáveis para a descarbonização dos transportes pesados nos próximos anos. Mais informações sobre esse projeto e sobre o aplicativo você encontra no site conectabiometanoSP.gov.br. Obrigada, Lucas, pelas informações. E agora vamos ao nosso especial Eleições. No especial de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a ferramenta essencial para qualquer eleição, a urna. Nela são depositados os votos de cada brasileiro apto a votar. E assim, os governantes e representantes do povo são escolhidos de tempos em tempos. A forma como votamos atualmente, usando uma urna eletrônica, é resultado de um processo que teve início há anos. Ao longo dos próximos dias, nós vamos conhecer mais sobre esse dispositivo, inclusive trazendo algumas histórias curiosas. O processo de votação brasileiro evoluiu muito desde a sua criação, ainda nos tempos do Brasil Colônia. O artigo 57 do Código Eleitoral, criado em 1932, já fazia referência à máquina de votar. Em 1948, Raimundo da Silva, que era funcionário do Departamento de Comunicações e Serviços de Rádio Patrulha de São Paulo, concebeu uma máquina de votar que foi chamada de televoto. Segundo o autor, ela totaliza, registra e apura os votos nela depositados, tudo automaticamente. No papel, o televoto era revolucionário, pois o eleitor votaria em seu candidato vendo a foto, o número e o partido. No fim das contas, Raimundo prometia mais do que ele podia cumprir. Segundo ele, o televoto combinaria as tecnologias presentes na televisão, no telefone automático e na máquina fotográfica automática.
Infelizmente, ele jamais desenvolveu seu protótipo até esse nível e a máquina nunca foi utilizada em eleições. Entre 1972 e 1982, foi feita a informatização da totalização dos resultados em vários estados. Em 83, foi criada uma rede informatizada de dados interligando a Justiça Eleitoral. E a primeira totalização completamente informatizada foi feita nas eleições gerais de 1994. Nas eleições municipais de 96, foram utilizadas urnas eletrônicas nos municípios com mais de 200 mil eleitores, correspondendo a aproximadamente 30% do eleitorado nacional naquele ano. Em 98, foram utilizadas urnas eletrônicas para as eleições gerais nos municípios com mais de 40 mil eleitores. Finalmente, em 2000, foi realizada a primeira eleição 100% informatizada. E hoje nós continuamos a sabatina dos candidatos à prefeitura, promovido aqui pela Câmara de Taubaté. A convidada de hoje é a candidata Márcia, do PL, e a entrevista acontece ao vivo no segundo bloco do nosso Boletim Câmara. Participe conosco enviando a sua pergunta e também a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. Não perca essa oportunidade de conhecer melhor os candidatos, bem como as suas propostas para Taubaté. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Terça-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 38%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h54 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E a baixa qualidade do ar continua refletindo seus efeitos negativos na nossa saúde. A alta da temperatura e a predominância do clima seco aumentam significativamente a procura por atendimento médico em decorrência de problemas respiratórios. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados, como reforçar a hidratação e evitar a exposição nos horários mais quentes do dia, se você puder. Você também pode utilizar aparelhos umidificadores ou toalhas molhadas e recipientes com água nos cômodos da sua casa para ajudar a umidificar o ambiente e diminuir esses efeitos. A previsão é que o tempo continue muito quente e com baixa umidade do ar até o dia 20 de setembro. E agora eu tenho uma pergunta para você. Você lê quantos livros por ano? Já parou para fazer essa conta? Uma pesquisa indicou a perda de 4,6 milhões de leitores em 4 anos. E os editores de livros começaram a sugerir propostas para melhorar esse índice. A repórter Tânia Vinhas volta agora ao nosso boletim para contar mais sobre esse plano de ação pela leitura. Segundo a pesquisa Panorama do Consumo de Livros, cerca de 84% da população brasileira acima de 18 anos não comprou nenhum livro no ano passado. E não é só preguiça de ler, não. O estudo aponta que 60% dessas pessoas consideram o hábito da leitura importante, mas se sentem desmotivadas para comprar livros, considerando preço, falta de lojas e falta de tempo. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que regulamenta a Política Nacional de Leitura e Escrita. A ideia é abrir espaço para discussão de propostas para a retomada do setor. Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, defende que exista um novo Plano Nacional de Livro e Leitura que incentive a distribuição de livros em formato digital e impressos, para aumentar o número de leitores espontâneos no país. Algumas pesquisas indicam que instituições que adotaram apenas o modelo digital apresentaram um resultado pior na assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. Mas Cid considera que distribuir versões eletrônicas pode ser uma solução para locais em que o transporte de volumes é complicado, além de ampliar o acesso a livros especializados, como os técnicos científicos. Para ele, é possível criar um mix de soluções: bibliotecas físicas em municípios tradicionais,
E, em municípios com difícil acesso, ter um conjunto de produtos impressos que chegam gradualmente, junto com livros digitais de disponibilidade imediata. A pesquisa do Panorama do Consumo de Livros também mostrou que o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de leitores. Considerando que o país tem mais de 212 milhões de habitantes, isso é muito pouco. E todo plano de incentivo é bem-vindo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu digo que estou fora da média. Nesse ano já foram 32 livros. E você? A Tânia é realmente um exemplo de leitora, né? Olha, eu leio aproximadamente 2 livros por mês. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu faço a leitura ao mesmo tempo desses 2 livros. Claro que em momentos diferentes do dia. Mas isso nos ajuda a treinar outras capacidades do nosso cérebro, além dos benefícios da própria leitura. A pesquisa indicou que da população adulta que comprou ao menos um livro nos últimos 12 meses, 57% são mulheres e 43% são homens. Quanto à classe social, 43% dos compradores são da classe C, 10% das classes D e E, 39% da B e 7% da classe A. A Alstom confirmou uma readequação da sua força de trabalho na fábrica de Taubaté. Essa ação pode resultar no fechamento de 500 vagas de emprego. O Lucas Levin traz mais informações. Fabricante de trens e componentes para a indústria ferroviária, a Alstom pode demitir 500 trabalhadores da fábrica de Taubaté, em razão da entrada em fase final do seu maior contrato, o fornecimento de trens para o metrô de São Paulo. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, a empresa não aceitou realizar uma negociação, mas o sindicato vai insistir para que a empresa utilize medidas de flexibilidade, como layoff, banco de horas e férias coletivas para evitar os desligamentos. Em reação à ameaça de cortes, o sindicato fez assembleia com trabalhadores do primeiro e terceiro turnos da empresa e aprovou o estado de greve. Após 72 horas, os funcionários poderão cruzar os braços e paralisar a produção. Atualmente, o complexo da Alstom tem cerca de 1.500 empregados entre trabalhadores diretos e de empresas terceirizadas. E agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta, nós damos sequência à série de entrevistas com os candidatos da Prefeitura de Taubaté. A nossa convidada de hoje é a candidata Márcia, do PL. Essa é uma iniciativa da Câmara de Taubaté para ajudar você a escolher o próximo prefeito ou prefeita de Taubaté. Não saia daí, a gente volta já já.